Graça e paz, como vai você? Como vai sua família, sua vida, tudo bem? Muito feliz de você estar aqui comigo para a gente poder mover algumas barreiras que de repente está te impedindo de alcançar aquilo que você poderia alcançar se todas as coisas estivessem caminhando exatamente conforme aí o que Deus tem para nós, né? A vontade de Deus. Olha só, a minha ideia é nada ousada, né? Eu quero mudar a sua história financeira para sempre, né? Começar a fazer você ver o dinheiro ficar aí na sua vida, no seu bolso, né? Pagamento à vista, meses controlados, saber o que fazer com as finanças em cada situação, em cada caso. Contas pagas, dinheiro sobrando, chega de dívida. Meu Deus, é isso que eu quero que você viva. Eu quero que você experimente aquilo que você nunca experimentou na sua vida. Tranquilidade e paz financeira. Quem sou eu para falar isso para você? Meu nome é Rodrigo Vaz, eu sou pastor, gente, há 13 anos. E há 17 anos, muito antes de ser pastor, eu já ensinava a Bíblia, né, nas igrejas e tudo mais, né? Lidero a parte de ensino, né, na Kalel Church aqui em Brasília. E, né, como formação, né, eu sou formado, né, em computação pela Universidade de Brasília, tenho MBA em governança de TI, a MBA em liderança estratégica, em coach, tudo isso aí, né? E também tenho uma formação dentro da igreja mesmo, né? Teologia, fiz teologia, eu fiz o Rema Brasil, né? Os 2 anos da escola Rema, e ainda fiz uma escola de ministros, né? Mais um ano estudando a Bíblia. E tudo isso, né, me fez idealizar, né, o Instituto Zara, que é o nosso braço forte aí para poder gerar líderes, para que a gente conseguir formar os líderes, né? Forjar eles mesmos, né? E nesse processo de formação, eu entendi que um dos grandes problemas, né, nas lideranças, das pessoas de uma forma geral, é a questão financeira, né? E aí nasceu o Instituto como uma forma de implantar uma cultura diferente, né? Já passaram aí pelas nossas escolas mais de 600 pessoas. Então nós já abençoamos muita gente, presencialmente eu estou falando, fora os online, fora os cursos e os congressos online que a gente já fez. Tudo isso para que a gente consiga criar uma cultura, uma identidade cristã que foi perdida por muito tempo aí, né? E a questão financeira, acabei entendendo como isso é um gargalo para muitas pessoas, né? E a gente vê o Brasil, a gente entende que o brasileiro não é muito atento, não tem conhecimento, não tem, às vezes, até interesse em saber mais como se organizar financeiramente. E aí a gente quer mexer nisso mesmo, né? Qual é o meu propósito aqui com você? Eu quero encontrar e remover a trava que impede que você prospere financeiramente, que impede que você tenha dinheiro, mais dinheiro, né? A minha ideia é você nunca mais ficar sem dinheiro, né? Sabendo exatamente qual é o processo e como construir qualquer sonho financeiro para a sua vida. Essa é a minha ideia, nada ousada, né? Eu quero que você nunca mais se sinta inseguro quanto ao seu futuro. E isso aqui é muito forte. Muita gente se sente extremamente inseguro sobre aquilo que vai viver, o que vai acontecer na sua vida financeira, porque não tem certeza nenhuma do amanhã. Eu quero te mostrar o caminho para você ter habilidade com dinheiro. Habilidade mesmo, saber o que fazer em cada situação, né? E eu quero te mostrar que não é só uma questão de quantidade de dinheiro, vai muito além disso, né? O que mais dói, a dor que as pessoas nessa área financeira têm é que trabalham muito, se esforçam muito, correm muito atrás, mas não conseguem ver o dinheiro, não conseguem saber para onde ele foi, o que aconteceu e tudo mais. Então aqui o que eu estou falando para você? Que esse problema de não ver o dinheiro, eu quero mexer isso na sua vida, né? Eu quero que você se esforce, você veja o resultado do seu esforço construindo a sua vida financeira, né? Eu sempre gosto de uma imagem, né? de uma certo tipo de identificação. A árvore ela não faz força para dar fruto. A árvore ela não fica tentando espremer, a mangueira não se espreme toda para que saia um fruto. Em condições normais, comuns, em condições nem tão perfeitas, mas o natural é que uma mangueira dê manga. Ela só não vai dar manga se por um acaso tiver algumas condições que não permitam isso, né? Ou um solo pobre, ou falta de água, ou praga, porque o normal é frutificar. E eu entendo que nas finanças é a mesma coisa. O normal para você é prosperar, o normal para você é você viver essa prosperidade, uma bênção de Deus, como a gente gosta de falar, né? E
Isso precisa estar em você. Se as coisas não acontecem, não estão acontecendo do jeito que você previu, é porque alguma coisa está impedindo que isso aconteça. Muita gente fala de falta, na verdade eu entendo como trava. Alguma coisa está travando aquilo que é o natural, aquilo que é o correto acontecer. Você prosperar é o normal, é o correto. Se isso não está acontecendo, se não está tendo crescimento, eu preciso entender aonde está a trava. Sabe por quê? Eu quero que você enriqueça de forma sustentável. Ou seja, não é só ter dinheiro por um tempo e depois esse dinheiro sumir. Eu quero que seja sustentável. Sabe? O que é enriquecimento sustentável? O que é prosperidade sustentável? É quando você para de perder o que ganha. Você ganhou certo dinheiro e aquele dinheiro vai continuar com você. Sabe? É você começar a andar só para frente. Né? A melhor pergunta para hoje, para você é: o que resolve todos os seus problemas financeiros? A maioria das pessoas, de uma forma muito rápida, falta de dinheiro, ou seja, o que vai resolver todos os problemas é o dinheiro. Tem certeza? Sim? Não? E agora? Como é que a gente sabe se é dinheiro ou não? Dívida a gente resolve com dinheiro, endividamento não. Investimento a gente faz com dinheiro. Multiplicação e segurança de capital, não. Não é só ter ou não ter dinheiro. Claro, a gente está falando de ter dinheiro aqui, mas tem muita coisa que vem por trás disso, né? Porque olha só, se um time de futebol, né, focar todo mundo for atrás da bola junto, o que vai acontecer, gente? Alguém vai ficar livre e essa bola vai chegar nessa pessoa e ele vai fazer o gol, né? Então não adianta você olhar só para a bola, né? Só para o dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro, meu Deus, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E aqui está a questão, porque todo mundo acha que todo problema vai se resolver com dinheiro. E na verdade, dinheiro na mão de quem não sabe o que fazer com ele é dinheiro perdido. Então a gente precisa saber tudo o que temos a saber a respeito do dinheiro lá, para não ir todo mundo atrás da bola. Porque olha só, uma dívida você resolve com o 13º. E muita gente faz isso, né? Foi criando uma dívida. Quando chega o 13º, a gente resolve tudo, pronto, acabou. Uma venda extra que você faça de alguma coisa, um imóvel que você venda, né? Um carro que você venda, você resolve aquele problema de dívida, mas daqui 2 a 3 meses o que acontece? O problema volta. E aí você volta ao estágio anterior, parecendo que você não caminhou nem um dia. E é isso aqui que não vai mais acontecer com você. Você não vai mais andar 2 passos para frente e 3 para trás. Nós estamos querendo construir algo sustentável. Com dinheiro sim, mas também com toda uma estrutura que você vai construir para você saber o que fazer para crescer. E eu não sei se aconteceu com você esse negócio de você deu 2 passos para frente e 3 para trás, né? Ou você é daqueles que está esperando o 13º ou um extra para resolver todos os problemas para trás financeiros. Pois é, isso não vai ser mais a sua vida a partir de hoje. Nós vamos mudar isso. Eu quero te ajudar, assim como aconteceu comigo, ajudar você, para que você tenha uma consciência muito clara, muito transparente do que fazer, né? E igual tantas pessoas que nós ajudamos a chegar nesse lugar aonde você prospera e aonde você tem. Por quê? Porque condição financeira, pobreza, não é só uma questão quantitativa de dinheiro, é estrutural. É quando a gente não consegue estabilizar o crescimento. É quando a gente não consegue manter o crescimento. É quando a gente não tem estabilidade. Então, se sua vida financeira é de altos e baixos e você consegue ver isso muito claramente, pronto, você está no lugar certo. Se por acaso você não consegue ver dinheiro há muito tempo, mas você trabalha, você está no lugar certo. Aqui é o lugar para a gente reconstruir essa sua vida financeira, né? E quando eu falo dessa vida financeira, a gente tem alguns agravantes, né? Que nós começamos a identificar quando a gente vai construindo, conversando com as pessoas sobre finanças. Nós agimos muito como senso comum. O nome disso que a gente fala a gente vive como uma manada. Né? É feio o nome, a condição, né? Mas é verdade. Para onde a maioria vai, uma outra maioria vai ver aquele movimento e vai correr atrás. É assim que uma manada funciona. Um foi para uma direção, 2 foi, 3 foram, pronto. Todo mundo está indo naquela direção. E existe alguns conceitos, existe uma história, existe hoje no Brasil, vamos falar do Brasil, né? Uma condição muito clara quando a gente fala na vida financeira. Olha só, 80% dos cristãos estão endividados hoje. 3 em cada 4 famílias estão inadimplentes em 2022, ou seja, não pagaram as suas contas, não pagaram as suas dívidas nem os seus financiamentos. 73% dos brasileiros não poupam, 73%. 60% dos cristãos nunca fizeram uma planilha orçamentária. 90% da população brasileira nunca investiu, gente. É muita coisa, é muito ruim, né, esse raio-x da população, né? Para onde, se a gente olhar bem aí, para onde a maioria está indo? Para onde essa maioria está se caminhando? 80% dos que estão endividados, 3 em 4 famílias estão inadimplentes,
73% dos brasileiros não poupam, 60% dos cristãos nunca fizeram uma planilha de organização financeira, 90% da população nunca investiu. Sabe o que eu estou falando? Que a manada está indo numa direção. Se você está inserido em algum desses grupos, você está no meio da manada de alguma forma. Significa que os seus resultados estão como da maioria. E se o seu resultado está como da maioria, você vai continuar caminhando, a não ser que você mude completamente a direção. Eu sei que você tenta acertar. Não estou falando que ele não é que completamente errado. Eu sei que tenta, eu sei que a gente corre atrás para acertar. Mas a gente acaba sendo conduzido pela manada, porque a gente acaba não tendo um caminho próprio para seguir. A gente acha que está certo em algumas coisas, mas em outras não. Ou seja, se você em algum desses itens está como a maioria está indo, em qualquer um desses itens, significa que existe uma trava. Porque cada um desses itens que eu falei para você significa uma área travada na sua vida financeira. Então, se você está em um ou mais, significa que essa área está o quê? Travada. E o que nós estamos fazendo aqui é destravando as suas finanças. Sabe? Você está, de repente, travado e limitado a um resultado que vem se repetindo há algum tempo. E é isso que a gente precisa cortar. Aqui, você está aqui para cortar isso, sabe? Essas 5 estatísticas que eu falei para você representam 5 áreas financeiras. Olha só, a habilidade com dinheiro não se resume a ter ou não ter dinheiro. A habilidade com dinheiro está ligado a 5 inteligências, a 5 áreas financeiras. Se você não desenvolver todas essas áreas financeiras, uma área que esteja subdesenvolvida, uma área que esteja com problema, vai puxar todas as suas finanças para baixo. E você vai sofrer de falta em algum dessas questões. Muita gente fala, né, sobre virar a chave. Gente, não tem viração de chave. Né? Você precisa, né, virar chave, não é de uma hora para outra as coisas vão acontecer. Você precisa agir diferente para construir um resultado diferente. Isso não é virar chave. Né? Muita gente está esperando alguma coisa acontecer, virando uma chave, uma grande oportunidade. Cara, isso vai acontecer quando você estiver preparado para isso. Mas não é a chave que vai virar. É você que vai criar uma consciência, vai começar a ter a habilidade. A habilidade, gente, é exercício, e habilidade é você entender alguma coisa e começar a aplicar. E é disso que a gente precisa, é disso que você precisa, que eu preciso. E eu boto aí, né, hashtag vai dar certo. Eu acredito que vai ter essa mudança de chave para você, né? Alguns dados para você, né, para você que é cristão, que está aqui comigo. Olha só, a Bíblia, ela fala 323 vezes a palavra graça. Muita coisa, né? 500 versículos sobre oração, sabe? Menos de 500 sobre fé, né? Fala 1845 vezes sobre a volta de Jesus, sobre a vida de Jesus, né? E fala 2350 vezes tem versículos, né, e frases e palavras sobre dinheiro e posse. A Bíblia fala muito mais sobre finanças, sobre qualquer outro assunto. Se a Bíblia fala tanto, né, entendendo a Bíblia, né, como respaldo aí para religião e tudo mais, se a Bíblia fala tanto sobre finança, talvez Deus queira que a gente aprenda alguma coisa sobre finança. E como a gente não sabe nada sobre finança, a gente não está seguindo o que está escrito. Então, se você entendeu o que a Bíblia fala, eu estou falando de um manual de mais de 7 mil anos, né? O povo judeu, riquíssimo, prospera e multiplica. Por quê? Porque entende como o dinheiro funciona. Coisa que nós brasileiros evitamos por causa da nossa condição como um povo conquistado, né? Para extração, ou sempre dando e nunca tendo, né? Ou a própria, né, como nós somos conquistados, né? A parte religiosa de dizer que a gente não deveria ter dinheiro, que voto de pobreza e tudo mais, isso acabou condicionando a mentalidade do povo brasileiro a fugir dessas questões financeiras. Enquanto, na verdade, Deus quer que você saiba sobre o assunto para que você consiga construir algo que seja maior do que você, sabe? Eu acredito, por esses dados aqui, que Deus quer que a gente aprenda muito mais. Aproveitando, né, que a gente está falando da Bíblia, olha só, lá no Éden, lá em Gênesis, capítulo 4, de 3 a 7, fala da história de Caim e Abel, né? Principalmente na parte onde Deus se agrada de Abel, mas Deus não se agrada de Caim. E eu quero trazer à sua memória essa história. A Bíblia fala que Abel trouxe das primícias, né? Que Abel era, né, cuidava das ovelhas, era pastor de ovelhas, e Caim, né, era agricultor, né? Ele plantava e ele colhia. Cada um tinha a sua função muito bem estabelecida. E quando a gente vai ver na história, fala que Abel trouxe das primícias e fala que no fim dos tempos Caim trouxe do fruto da terra. E aí segue a história e fala que Deus se agradou de Abel, mas Deus não se agradou de Caim. Poxa, os dois entregaram alguma coisa para Deus. Por que Deus escolheu um? Deus fez acepção de pessoa. Que história é essa? Por que está acontecendo? E aí Deus chega, quando Caim fica triste, chateado, Deus chega no coração de Caim e fala: se procederes bem
não é certo que serás aceito? Então, olha só que interessante. Não é o que foi dado a Deus aí, né, na história, que falou que Deus gostou ou não. Fala de procedimento. O que é um procedimento? É a forma de fazer. Procedimento certo nos salva. Se você proceder bem, você será aceito. Se você proceder mal, você não será aceito. Ou seja, as coisas vão dar errado para você. O como eu faço as coisas aponta para o resultado. Estão entendendo? O como eu construo as coisas aponta para o resultado. Procedimento, eu estou falando de forma de fazer. Como eu faço. Então, como você lida com as suas finanças, o como você procede em cada questão financeira vai ditar o resultado para você. Sabe? O procedimento revela o meu cuidado. O procedimento revela o valor que eu dou. O procedimento revela a importância que aquilo tem para mim. Sabe? O como eu construo algo, como eu faço algumas coisas, vai revelar tudo isso para mim e para você. Então, entendendo aí, existe uma relação muito clara sobre procedimento e resultado. O procedimento aponta para o resultado. O como eu construo as coisas aponta para o resultado. Se você está com problema financeiro, deixa eu te falar, o problema está no seu procedimento quanto às finanças. Eu sei que você já sabe disso. Né? Alguma coisa não está bem. E eu quero destravar isso, eu quero ajustar o seu procedimento nas 5 inteligências financeiras. Olha só uma coisa que é importante quando a gente fala nessa relação de procedimento e resultado. Nós temos 4 tipos de pessoas quando a gente fala de procedimento e resultado. Nós temos os ignorantes, nós temos os casuais, nós temos os negligentes e nós temos os fiéis. Ignorantes, casuais, negligentes e fiéis. Comigo? Ignorantes, casuais, negligentes e fiéis. Quem são os ignorantes? Ignorante é aquele que não sabe e por causa disso faz errado. Por que ele é ignorante? Ele é cego. Ele está cego. Ele não ouviu nada sobre isso. Ele não sabe a respeito do que ele tem que fazer. Muitas pessoas hoje no Brasil estão cegos financeiramente. Eles não sabem o que fazer. E nós temos os casuais. Eles não sabem o que fazer, mas acabam acertando algumas vezes. Qual é o problema do casual? Ele não consegue replicar o sucesso se alguma coisa ruim acontecer. Ele não sabe o caminho que o trouxe para ter dinheiro hoje. O casual, ele vai perder porque ele não sabe como manter aquilo. E ele acaba com problema. É alguém limitado. Ele conseguiu de alguma forma, com muito esforço, chegar, mas ele não sabe qual é o caminho para aquilo. E nós temos aqueles que são negligentes. Quem é o negligente? É aquele que sabe o que fazer, ele sabe algumas coisas, ele já sabe o caminho, mas ele não faz. Essa pessoa é negligente porque ele tem o conhecimento, mas ele ignora o conhecimento. Ele não está nem aí, ele não ama, ele não tem cuidado. Ele sabe o caminho, mas ele prefere não viver esse caminho, ele prefere não agir. E nós temos os fiéis. Quem é o fiel? É aquele que faz conforme aquilo que sabe. Isso é fidelidade. É você agir conforme o conhecimento que você tem. E é o fiel que vai ter a resposta. E é o fiel que vai ter o resultado. Então a gente precisa decidir, a gente precisa primeiro entender quem nós somos na questão financeira. Eu sou ignorante, eu não sei nada e por causa disso eu estou errando. Eu sou casual, poxa, já dei certo algumas vezes, mas eu não sei como manter isso. Cara, eu sou negligente. Eu até sei o caminho, mas eu não estou praticando, eu não estou fazendo, eu estou fugindo disso, eu estou negligenciando aquilo que eu sei. Ou eu sou fiel, eu já sei e já está dando tudo certo. Nesses 4 aqui, quem é você? Você precisa ter isso muito claro para saber onde você vai agir. Sabe? Se você está naquelas primeiras estatísticas que eu falei sobre as questões financeiras do brasileiro, então significa que a sua identificação naquelas estatísticas me diz quem você é. Significa que alguma coisa você precisa aprender, ou você precisa materializar, ou você precisa praticar, mas o que é certo é que se você se identificou lá, pronto, você tem um problema e esse problema precisa ser resolvido. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para resolver esses problemas das 5 inteligências que a gente vai tratar rapidinho, daqui a pouco, bem rapidinho, né? Ou você e eu somos plenos nas 5 inteligências, ou alguma área vai puxar sua finança para baixo, sabe? Não é só uma questão de ter ou não ter. Não é só uma questão de você estar com dinheiro ou não. É se eu sei ou não sei o que fazer com dinheiro. Ou sei ou não sei o que fazer para ter mais dinheiro. Estão entendendo? Né? E por que eu estou falando isso para vocês? Gente, tudo na minha vida estava muito tranquilo. Até que eu fiz 18 anos de idade, passei no meu primeiro concurso. E lá no concurso eu nunca tinha visto dinheiro. Como eu não tinha visto dinheiro, eu não tinha tantos desejos. Eu não tinha dívida, porque eu não tinha antes dos 18 anos, né? Não trabalhava e tudo mais, só estudava. E aos poucos, a partir do primeiro salário, né? O desejo foi crescendo. E a vontade de ter foi crescendo. E o descontrole foi crescendo junto. Ou seja,
Tudo ia bem até quando eu ganhei o primeiro salário, segundo salário. No terceiro eu já tinha estourado tudo, já não sabia, né, mais. E mesmo assim eu tinha um limite. O limite era o quê? Era o quanto eu recebia. Então eu gastava ali mais ou menos o quanto eu recebia. Eu nunca tive cartão de crédito, né? Nunca, né, colocava nessa época cartão de crédito. Mas eu acabei conhecendo o famoso cheque especial, ou o limite da conta bancária. E quando eu conheci o limite, eu comecei a fazer o que todo mundo faz. Esperar um 13º ou um extra para poder pagar ou cobrir o limite. E a gente vai gastando o limite todo mês e o banco vai aumentando o limite e aí pronto. Eu comecei a entrar no estado de não ter mais dinheiro. Gente, isso é muito rápido. Já aconteceu com você? É rápido. Né? Basta receber um pouquinho de dinheiro que você se acha, que você se libera, que você se solta e pronto. Você começa a ter esse problema. E o que aconteceu é... Eu comecei a achar que eu não era próspero, porque eu já era cristão, já era crente, eu entendi que a prosperidade era ter dinheiro, né? E eu não tinha dinheiro. Poxa, se prosperidade é você ter alguma coisa na mão, significa que eu não sou próspero, porque eu não tenho nada. E olha só, gente, eu passei por várias fases, né? Eu passei nesse concurso, depois eu, né, mudei, né? Fui estagiário, né? Resolvi todas as fases. Eu fui estagiário, fui técnico, fui trainee, fui analista, supervisor, sou servidor público novamente agora, né? Ou seja, em todas essas fases o meu salário foi aumentando, mas a dívida aumentou junto com o meu salário. O que era para eu sobrar mais dinheiro acabou eu mudando a vida, mudando o estilo de vida, e a dívida sempre cresceu de acordo com a minha renda crescia, sabe? Eu não tinha conhecimento, eu entendia que de alguma forma eu não era abençoado financeiramente, que alguma coisa estava errada. E cara, é doído você achar que não é abençoado. Você está lá dentro, você está fazendo tudo que você acha que é certo, mas o dinheiro nunca sobrava, o dinheiro nunca dava. E, né, entre a fase aí de analista trainee e o analista já, né, de sistema aí, eu fui demitido entre um e outro, entre o analista trainee e o outro analista, e casei na mesma época. Eu fui demitido e casei. Né? Olha o desespero. E quando isso começou a acontecer lá no meu casamento, no início do meu casamento, né? Aí eu arrumei um emprego, né, novamente, né, de analista, onde eu cheguei a ser supervisor da parte de TI de um hospital. Eu comecei a ganhar mais dinheiro. Só que olha só, eu continuava não tendo. Eu lembro de lá atrás, no início do casamento, ter tido uma oportunidade, não sei se você já ouviu isso, né? Mas eu tinha tido teve uma oportunidade na igreja de dar uma oferta para algo, né, que para mim era muito importante. E eu não lembro bem o que era, mas mexeu tanto comigo a vontade de querer ajudar. Eu queria ajudar aquelas pessoas, eu queria ajudar a igreja, eu queria, poxa, que a igreja contasse comigo. E eu, desesperadamente, eu queria muito ofertar aquele dinheiro lá para uma cota, que é alguma coisa que foi levantada na época. Mas eu fiquei muito, muito desejoso. Sabe quando arde o coração a vontade de ajudar? Você vê aquela pessoa, você vê aquela situação e você quer muito ajudar? Pois é, eu estava desse jeito. Eu queria muito ajudar, eu queria muito dar. Mas eu olhei para minhas finanças, já não tinha nada. E lembra? Eu era parceirão do cheque especial. E eu procurei se tinha limite, se tinha cheque especial, não tinha mais nada, eu tinha usado tudo. Eu fiquei com o coração apertadíssimo, porque eu não tinha nada, nada para poder dar. E eu fiquei extremamente frustrado, extremamente constrangido, eu me senti mal, sabe? Eu me achei um nada, porque ficou um nozinho lá na garganta. Aquilo foi muito doloroso para mim, porque eu trabalhava, eu recebia o dinheiro, mas não via dinheiro. O dinheiro não ficava na minha vida, o dinheiro não ficava no meu bolso. Né? Na minha cabeça, sabe o que ficou? Se alguém precisasse de mim hoje, essa pessoa morria. Se o ministério, a obra, no nosso caso, precisasse de mim, de uma oferta minha, cara, ia parar tudo. Por quê? Porque eu não era a pessoa que Deus tinha abençoado. E a gente começa a responsabilizar tudo, menos a gente. E eu fiquei muito mal. Eu me senti frustrado. Sabe a situação de quando você entende que não foi útil? Eu fiquei desse jeito. E isso tomou conta do meu coração. Né? Um tempinho depois, passou isso, né? E a gente continuou, né? Um tempinho depois, né? A nossa igreja resolveu gravar algumas composições, né? E minha esposa estava na época, né? Liderando o Ministério de Louvor, estava junto, né? O CD Alegria de Viver. Você pode ver aí no YouTube, você pode achar ele aí. E ela estava bem envolvida. E, gente, gravar um CD é bem caro, né? É muita coisa que está envolvida. E a gente foi, né? E a igreja gastou bastante. Todas as pessoas do ministério ofertaram bastante. E a igreja ofertou bastante. Mas chegou uma hora que a gente não tinha mais. Por quê? Porque a gente teria que contratar alguns outros músicos, né? Tinha algumas batidas diferentes que eram bem complexas, né? E a gente tinha que contratar alguém para isso. E a igreja gastou bastante, né? E nessa necessidade que surgiu, minha esposa chegou em casa e falou assim para mim: Rodrigo, a gente vai ter que parar a gravação do CD. Ela chegou bem triste.
E ela compartilhou isso comigo, né? Falou assim, eu falei, como assim, Milena? Ela chegou, não tem mais de onde tirar dinheiro. E a gente precisa dessa pessoa para poder fazer, né, lá o restante do CD. Foi um CD muito rico, né, culturalmente, né, muitas batidas diferentes. Maracatu era uma batida lá dessa música. E quando isso veio, né, à tona, essa realidade veio à tona, né, eu dei um sorriso incrível. Quase mordi, né, a gente brinca, né, o cantinho da orelha com a boca. Por quê? Porque eu tinha o dinheiro. E quando eu conversei, a Milena conversou comigo, eu falei assim, Milena, pode contratar. Ela, como assim? Eu tenho dinheiro, eu vou bancar isso. E ela, uai, você tem esse dinheiro guardado? Você tem, eu juntei um dinheiro e tal, poxa, né? Vai continuar. Né? E, cara, eu fiquei extremamente feliz. Olha só o contraponto. Algum tempo depois, isso aí foi entre 1 ou 2 anos de diferença. No primeiro momento, frustração, tristeza. Se dependesse de mim, a obra tinha parado ou a pessoa tinha morrido. Né? Segundo momento, satisfação, alegria. Por minha causa, aquilo pôde acontecer. Qual desses, né, sentimentos é mais importante? É a satisfação, claro. Né? Qual desses dois sentimentos, frustração ou satisfação, você quer ter? A gente tem uma dualidade aqui. Você quer continuar frustrado, se sentir frustrado, né? E aqui, quem está naquela lista lá das estatísticas, corre um sério risco a estar assim. Ou a começar a ficar desse jeito, frustrado. Ou aquele que está alinhado, aquele que está organizado, aquele que tem agora habilidade financeira, habilidade com dinheiro, inteligência financeira, ele vai acabar vivendo o que Deus tem. Então a satisfação, a alegria de você poder ter a qualquer momento para poder ajudar quem puder ser, é isso que nós estamos falando de dinheiro. Não é dinheiro por ter dinheiro, não é dinheiro só para ter dinheiro. Nós estamos falando de capacidade, da sua capacidade em ser um abençoador e você multiplicar não apenas a sua vida, melhorar não apenas a sua vida, mas as pessoas que estão em volta de você vai beber daquilo que você está construindo e você vai ser um exemplo incrível para outras pessoas. Essa é a vida que Deus deseja que nós tenhamos. Deus deseja que vocês tenham satisfação e alegria. Esses dois momentos são muito claros, sabe? E aqui é a sua decisão. Você precisa resolver, né? Porque eu fiquei com esses dois momentos muito gravados na minha vida. Né? Um momento em que eu extremamente frustrado, aonde eu fui negligente, aonde eu não tinha, onde eu estava descontrolado. E por causa disso eu não fui uma bênção, eu não fui um abençoador, eu não fui útil. E no outro momento, onde a satisfação, a alegria reinou, e aí a gente pôde construir outras coisas, né? Eu não estou me jogando na lama por causa disso, mas eu estou dizendo de sentimentos. Eu estou dizendo de momentos, eu estou dizendo o que você pode construir e o que você não pode construir, né? E então não adianta, dinheiro constrói realidades. E eu quero que você construa, eu quero que esse segundo sentimento da satisfação e alegria seja a sua vida financeira, né? A gente tinha que aprender, só não sabia o como, né? Todo mundo quer se sentir útil, todo mundo quer estar satisfeito financeiramente, mas o como é um desafio. O que eu vou fazer é um desafio, né? Como eu falei para vocês, né, o sentimento que eu tinha é que eu não era próspero. Você já se sentiu assim? Que não é próspero? Que as coisas não evoluem, que as coisas não crescem? Né? Pois é, esse sentimento tomou conta de mim, né, na primeira época da frustração. Pois o quê? Porque eu não encontrava dinheiro sobrando. E foi isso que me fez começar a estudar para mudar. Sabe por quê? Porque para muita gente prosperidade é ter dinheiro. Não é isso. Prosperidade não é ter dinheiro, não fala só de finança. Prosperidade, né, a palavra é de Salak, e ela fala de avançar, de progredir, de bons resultados. Então todo mundo que está em uma crescente está prosperando. Tá entendendo? Tem a ver com melhoria, né? E a gente fala de finanças, de dinheiro, não tem jeito. Se você cresce na sua empresa, se você cresce no seu trabalho, né? Se você progride de alguma forma, você está prosperando. Lembra? Eu falei para vocês que eu estava desempregado, fui estagiário, depois fui analista técnico, analista trainee, analista de suporte, supervisor, e hoje eu estou no melhor concurso, né, de dinheiro que eu já tive. Eu tive numa crescente. Parecia que eu não era próspero, mas na verdade não é uma questão de eu não ser próspero. Eu estava prosperando, Deus estava me prosperando, mas eu estava sendo roubado nas minhas finanças. Eu estava perdendo dinheiro. Então olha só, quem consegue ver algum crescimento durante a sua vida, dinheiro entrando todos os meses, mas esse dinheiro não fica com você, você está sendo roubado. Se você é fiel, você é próspero. Deus está dando condição para você, mas se você não consegue ver isso, pronto. Se você não consegue enxergar esse dinheiro, a sua prosperidade está sendo roubada. E aqui é onde a gente tem que entrar para a gente guerrear contra isso, né? Ninguém nasce sabendo sobre finança. Para a maioria das pessoas, finança é algo contraintuitivo, ou seja, é o caminho contrário. Como eu falei para vocês aqui no início,
a maioria está indo no caminho contra ter dinheiro. De dívida, de salário baixo, né, de não crescimento, né, de não empreender. Né? Se ninguém ensinar essas pessoas, sabe, ela vai continuar tendo dificuldade por muito tempo. Sabe? Quando a gente fala, né, da inteligência financeira, nós estamos falando das 5 áreas, como se fossem 5 sentidos. Né? Essas 5 áreas, a gente precisa desenvolver a habilidade nelas, porque se a gente não desenvolver, alguma coisa vai trazer problema para nós. Estão entendendo? Então a gente precisa das 5 inteligências que formam a habilidade de você lidar com dinheiro. Quais são elas? Proteger dinheiro. Você tem que saber proteger seu dinheiro. Você tem que saber controlar o seu orçamento. Você tem que saber fazer mais dinheiro. Você tem que saber alavancar o seu dinheiro. E você tem que melhorar as informações a respeito de dinheiro que você tem. Essas 5 coisas são completamente diferentes umas das outras. Eu conheço pessoas que protegem bem o dinheiro, mas não conseguem juntar. Eu conheço pessoas que juntam dinheiro, mas não conseguem alavancar e investir. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, mas não conseguem fazer dinheiro. Eu conheço pessoas que fazem dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Estão entendendo? Elas se completam, mas elas são diferentes. Você precisa ter habilidade nas 5. Você precisa saber como proteger seu dinheiro. Você precisa saber como controlar o seu dinheiro. Você precisa saber como fazer mais dinheiro. Você precisa alavancar, saber como alavancar esse dinheiro, aonde colocar, o que fazer. E você precisa melhorar as informações sobre dinheiro. E eu vou explicar nessas aulas que eu estou te dando aqui, como ferramentas para cada uma dessas 5 áreas. Então você vai sair resolvido na proteção, no controle, no fazer mais, na alavancagem e na melhoria financeira. Estão entendendo? É isso que eu estou querendo entregar para você. Aqui nessas aulas, as 5 inteligências serão tratadas e você vai começar a ficar hábil. Você vai começar a ficar pleno na questão financeira. Essas áreas, elas se relacionam entre si, mas elas são diferentes entre si. Então, tá vendo? Não é só uma questão de ter ou não ter dinheiro. Tem muita gente que ganha bem, que consegue fazer dinheiro, mas também a dívida é alta. E aí ele consome, a dívida consome aquilo que ele ganha. Pronto, ele não protege o dinheiro, ele não controla o dinheiro, mas ele sabe ganhar dinheiro. Isso precisa ser harmônico. Você precisa dos 5. Né? Lembra lá do senso comum? Quem está com a maioria não desenvolveu alguma coisa dessas 5 áreas financeiras. Qual daquelas áreas lá, qual daquelas estatísticas você entrou? Cada uma daquelas estatísticas, elas falam de uma dessas áreas aqui que eu acabei de falar para você. Ela vai falar ou de proteção, ou de controle, ou de fazer mais, ou de alavancagem. Né? Só não fala de melhoria da informação do dinheiro que está envolvido nisso tudo. Muito importante, né? Uma pergunta para mim e para você. Por que as pessoas não conseguem destravar estas 5 áreas? Por que é tão difícil para muita gente destravar essas 5 áreas? Existe um inimigo que abala todas essas 5 áreas de uma vez só. Ele consegue deixar uma pessoa travada financeiramente e não desenvolver isso. E acaba passando muito tempo e sem saber o que fazer. Na verdade, achando que está fazendo e não está fazendo. O nome desse inimigo é finança de expectativa. Sabe? É quando, por causa de uma dificuldade, um desespero ou falta de conhecimento, né, a gente vive com a expectativa que um dia tudo vai mudar. E, gente, isso parece esperança, né? E muita gente fala que a esperança é a última que tem que morrer, na verdade. Mas é muito importante você entender que a finança de expectativa faz você ficar sentado esperando uma virada que ela nunca vai acontecer. A finança de expectativa, ela dá outros nomes, que as pessoas ficam esperando o milagre acontecer. Fica esperando a sorte mudar. Fica esperando, né, alguma coisa acontecer, um novo vento acontecer para mudar completamente a vida financeira. Essa finança de expectativa, ela é um problema, porque as pessoas sentam em cima do problema esperando que alguma coisa externa a elas venham e façam um rebuliço, né? A gente como cristão fala assim, um dia Deus vai prover, um dia vai acontecer, pronto. A gente vai ficar a vida inteira esperando. Quantas pessoas você conhece que estão há anos e anos esperando o milagre e ele ainda não aconteceu? E, gente, eu sou cristão e não é falta de fé o que eu estou falando para você. Pelo contrário, o que eu acredito é que as coisas vão mudar dentro de você e transbordar para fora.
Acho que o milagre é esse, olha só, as pessoas esperavam um Jesus que viesse, né, os judeus esperavam um Jesus que viesse com um grande exército, e na verdade Jesus vem para libertar o coração e não libertar da escravidão externa. E quando uma pessoa é livre internamente, ela consegue transbordar isso e muitas outras liberdades acontecem. A gente precisa, você e eu precisamos matar essa finança de expectativa. O que é isso? É você não esperar um resultado, mas você mudar, e essa mudança de sua mente, essa mudança no seu coração, essa mudança de conhecimento, essa mudança de possibilidades, vai ampliando você. Como eu disse, não é falta de fé. Na verdade, a minha fé está em você. Não que alguém vai te dar alguma coisa. Não que as coisas externas a você vai mudar. Mas é que você vai mudar. E essas coisas externas irão compor a sua mudança. Porque uma nova semente gerará um novo resultado. Um procedimento novo vai gerar um resultado novo. É isso. Então a finança de expectativa, ela quer matar as 5 inteligências. E ela mata as 5 inteligências. Por quê? Porque as pessoas ficam uma vida inteira não se ajustando, não corrigindo, e por causa disso não consegue uma colheita. Você sabe, você consegue enxergar isso, sabe? Talvez em algumas áreas lá que a gente está conversando aqui, você seja extremamente hábil, mas você não conseguiu chegar no patamar que você queria. Por quê? Por causa dessas travas. Alguma coisa está impossibilitando. E galera, o seu sucesso mora na sua dificuldade. Quando você dominar aquilo que é difícil para você, você vai ampliar uma geografia, você vai abrir um caminho que antes estava fechado para você, porque você evitava aquilo. Então, quando a gente fala de orçamento, muita gente evita orçamento, mas quando você se libertar e conseguir enxergar como fazer o seu orçamento do seu jeito, pronto, você vai conseguir ampliar e o controle vai nascer na sua vida. E aí as dívidas vão perder a força. E aí vai abrir os espaços para investimento. E pronto, o que nós estamos fazendo é mudando completamente de dentro para fora. E aí, gente, vai surgir sorte. Sabe o que é sorte? É o preparado encontrar a oportunidade. Porque quem não está preparado, a oportunidade passa e você não vai conseguir pegar isso. Então até a sorte, né, quem acredita, como acredita, na verdade eu entendo que sorte é a possibilidade, é a oportunidade de encontrar a minha vida preparada para ela. Então nem isso você vai conseguir enxergar se você não se organizar direitinho tudo isso. E olha só, isso tudo que eu tô falando para você, a expectativa te leva o quê? A procrastinar. A expectativa, né, a finança de expectativa te leva a não aprender, a resultados, né, você acaba não tendo resultado e fica infinitamente esperando esse resultado. Existe a responsabilidade no plano para você. E a sua responsabilidade, né, é sua, não é de Deus, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é da herança do seu avô que você está esperando, não é do seu chefe, não é da empresa, não é do pastor, não é do governador, não é do presidente. Isso é com você. Então não adianta você ter expectativas externas a você. Você precisa agora criar uma responsabilidade quanto a você mesmo e você construir tudo isso que eu estou falando para você. Como eu falei, não é falta de fé de eu não acreditar numa mudança vindo de fora. Mas toda mudança vinda de fora ela é temporária. Se você não mudar por dentro e acompanhar essa mudança externa. A gente precisa, eu preciso, você precisa. Sabe? Não é que Deus não possa fazer esse grande milagre que nós estamos falando. Ele é todo poderoso e Deus pode te abençoar e você, né, e alguma coisa pode mesmo acontecer, mas a fundamento de expectativas ela trava a sua iniciativa. Então a gente acaba ficando sem iniciativa correta. A gente fica esperando travado ou a gente tenta fazer o que não deveria fazer. Por exemplo, quanto a proteger o dinheiro, as pessoas, eu já ouvi isso das pessoas, não, basta Deus me prosperar. Quando será que Deus vai me prosperar? E joga para Deus a responsabilidade. Mas quem tem que proteger sou eu. Controle, sabe? Vamos orar para que tenhamos dinheiro no final do mês. Gente, a oração não vai trazer dinheiro, ele vai fazer muita coisa, vai criar as possibilidades, vai tirar todo o mal de perto de você, mas quem tem que controlar é você. Não adianta, um anjo não vai vir do céu porque você orou e vai pegar lá e vai tirar da sua mão o cartão de crédito. Fazer mais dinheiro, Senhor, abre uma porta nova. Essa é a oração das pessoas, mas na verdade, Deus está abrindo portas a todo momento e você tem que saber como construir essas portas para serem permanentes. E eu ensino, gente, como materializar uma ideia de uma empresa, de alguma coisa, qual é o processo que você precisa ter na sua vida para que você consiga transformar uma ideia que você teve em um negócio. A alavancagem, aqui nós estamos falando de investimento, beleza? Mas muita gente vai assim, um dia vai chegar o dia da minha colheita e aí tudo vai acontecer. Finança de expectativa. Quem não se mover para investir vai ficar parado e o dinheiro vai perder valor. Por quê? Porque a inflação está comendo todo o valor do nosso real e do nosso dinheiro.
estudar, né? Muito bem, vamos orar, vamos fazer jejum, orar em línguas para ver se a gente consegue ver. Pois é, isso não substitui o seu estudo, a sua preparação, o seu conhecimento, o seu fortalecimento dessa área financeira. O milagre é com Deus, sabe? Mas a semente é com você. Deus não é mágico, Ele está esperando a sua semente para Ele fazer crescer. A sua semente é como você se levanta para mover. E é isso que eu quero mexer com você. Você precisa se levantar aqui agora para se mover. Se levantar agora para uma nova vida, para uma nova história, para um novo tempo. É com você essa mudança, sabe? Tudo começa a mudar quando você substitui finança de expectativa por uma autorresponsabilidade de você se levantar para mexer. A finança de expectativa gera a esperança que as coisas vão mudar externamente. Mas quando você é responsável, você acredita que um milagre, que uma bênção pode vir, mas ela vai encontrar você trabalhando. Deus sempre trabalha, Deus sempre fala com pessoas que estão se movendo. Davi estava cuidando das ovelhas quando Deus o chamou. Estão entendendo? Sempre Deus está procurando aqueles que estão se movendo. Quem está parado esperando, vai ficar a vida toda parada, vai responsabilizar Deus a vida toda e não vai conseguir ver. Sabe? Se a gente tivesse todas essas áreas amadurecidas, você já teria uma vida financeira estável e crescente. Se você soubesse já sobre essas 5 inteligências, a sua vida financeira estaria em um nível muito mais acima. E é isso que eu quero que você deseje. Eu quero que você tenha no seu coração agora que as coisas vão ser construídas para você. Deseje isso. Sabe? Deseje isso não apenas por você, mas pela sua família. Não apenas por você, mas pela comunidade que você está inserido. Não apenas por você, mas, cara, você trabalha tanto, você soa tanto, né? Sua camisa aí. Poxa, vamos lá. Vamos vencer. Eu quero te convidar para vencer. Eu quero que você acredite que pode acontecer com você, sabe? Amadureça essas áreas para você saber como lidar com cada uma delas. Imagine você... O quanto você já poderia ter construído se você soubesse lidar com cada uma dessas 5 inteligências. Se você soubesse proteger, se você soubesse organizar, se você soubesse aumentar, se você soubesse alavancar, se você soubesse, né, mais sobre finanças, se você tivesse lido vários livros. Onde você estaria hoje? Sabe? Com tudo que já passou pela sua mão. Quantas coisas você teria construído? Quantas compras erradas você teria evitado? Quantos momentos você teria, né, transformado na sua vida? Dívida, organização, poupar, investir, saber mais sobre isso, sabe? Tudo isso vai se complementar e vai virar uma história linda financeira. E você vai ter inteligência, saber o que fazer com o seu dinheiro. Fica com isso no seu coração. Aonde você estaria? Qual é a área que está travada? Você já identificou? Qual é o seu problema? O seu problema é você parar de perder dinheiro. O seu problema é dívida. O seu problema é organização, é orçamento. O seu problema é saber poupar. O seu problema é saber investir. O seu problema é você conseguir aprender, saber ganhar mais dinheiro. Qual é o seu problema? Por quê? Porque se existe um problema, existe uma trava. E nós estamos aqui, né, durante essas aulas para você saber exatamente como fazer. O fiel é aquele que aprende e coloca em prática. Se você não conhece alguma coisa, você tem que buscar, você tem que estar aqui, você tem que estar fazendo o curso, porque é assim que você vai desenvolver esse pedacinho aí que não está tão desenvolvido, sabe? É aqui que tudo vai fazer diferença na sua vida. Se você sabe, né, você tem uma responsabilidade em praticar o que você sabe, né? E é aqui que o fiel nasce, que é quando você faz o que você aprende. Ou você precisa aprender e você está no lugar certo, ou você precisa botar em prática e você também está no lugar certo. Aqui você vai ser destravado. É isso que eu quero, né? Você precisa saber aonde está a trava. Nesse primeiro momento, aqui nesse primeiro vídeo, o objetivo é esse. É você identificar essa trava, sabe? Você pode me dizer que, né, eu já ouvi isso, gente. Eu não tenho pretensão em ser rico. Gente, não é sobre você somente isso. Isso aqui, né, esquece você ser rico, ou você ter, o medo que você tem de riqueza, sabe? Eu estou falando de você viver um propósito. Eu estou falando de você servir com o seu dinheiro para abençoar muitas pessoas. Eu estou falando de Deus ter um sonho para você e você aceitar esse sonho que Deus tem. Pessoas, sabe, muitas pessoas estão esperando você crescer. Não é só sobre você enriquecer ou não. Você pode até não ter nenhuma pretensão e parece até nobre isso, mas eu não acredito muito nisso. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você não queira enriquecer, sabe? Queira viver o propósito que Deus tem. E se riqueza está no propósito de Deus, prosperidade está no propósito de Deus, então isso está para você também, sabe? De repente você pode falar para mim aí, eu já vi pessoas dizerem que não estão dispostas, né? Que eu já ouvi isso, que
muita gente dizendo que não está disposta a abrir mão do seu estilo de vida. Cara, olha só, Salomon Hill, né, um escritor, né, cristão, e ele né, escreveu vários livros sobre essa questão da alta responsabilidade a respeito da finança e tudo mais. Salomon Hill entrevistou 500 pessoas lá na década de 20 sobre finanças, sobre dinheiro, e ele traçou, né, a rota do dinheiro. Né? 500 ricos e bem-sucedidos ele fez uma entrevista. Sabe o que ele entendeu? É que existe somente um caminho para você começar a ter dinheiro, mas existem vários caminhos que fazem você ter falta de dinheiro. Só existe um caminho, ele mapeou esse caminho, e é isso que a gente está trabalhando um pouquinho aqui também, sabe? Só existe um caminho para ter dinheiro, e você precisa estar disposto a isso. Né? É esse caminho que vai forjar você. Né? Na cabeça de muitas pessoas, elas já sabem o que fazer. Não sei se você se comporta assim. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Pois bem, não seja negligente, aprenda um pouco mais aqui, sabe? Porque talvez aquilo que você sabe vai ser expandido nesses dias. E essa expansão vai trazer você para um outro nível de habilidade, de capacidade, sabe? Compartilha com as pessoas tudo isso aqui que eu estou falando para você. Por quê? Porque nos próximos vídeos eu vou trabalhar cada uma das inteligências com você. E nós vamos sair daqui sabendo mais. O meu propósito é criar um grupo de pessoas que queiram mudar. Né? O que eu quero aqui é quem quer uma mudança mesmo financeira, quem quer um novo... Quem já viu tanto dinheiro passando na mão e perdeu esse dinheiro e não sabe o que aconteceu. Eu quero trabalhar com você. Eu quero criar um grupo de pessoas que vai mudar a história. Nós vamos sair dessa história de miserável, de cristãos que não têm, que colocam a responsabilidade somente em Deus. Não. Nós iremos assumir a nossa responsabilidade. E nós vamos escrever uma história. Eu quero escrever uma história junto com você. Para isso, eu quero te pegar na mão mesmo. Te pegar na mão e te guiar passo a passo para esse lugar de prosperidade. E tudo começa aqui, quando trabalho com você sobre as inteligências financeiras. Ou para você ter habilidade. Você vai destravar a prosperidade. Nós temos poucas pessoas que realmente são derrotadas nesse processo financeiro. A maioria desiste antes de lutar, né? Ou seja, as pessoas não perdem a luta, elas desistem da luta. E eu quero te convidar para você chegar até o fim aqui daquilo que a gente está falando, sabe? Quem está disposto a vencer? Então veja o próximo vídeo, não fique de fora disso, sabe? Te vejo na chegada, né? Hashtag até o fim, né? Outra coisa, você já me segue, você já me conhece no Instagram, rodrigobarros.pr. Gente, tem mais de 900 postagens sobre finanças lá. Estamos construindo há algum tempo, né? Todo esse cramaço de coisas de finanças, até que a gente amadureceu. E o que eu estou dando para você aqui é a minha maturidade a respeito de finanças, que aconteceu comigo, que eu li, que eu estudei, para que você consiga viver. Me manda uma mensagem dizendo o que você achou desse primeiro vídeo, tá certo? Eu quero ouvir de você, quero ouvir a sua opinião. Me diz como você enxergou tudo isso, o que você achou disso tudo isso. E me segue lá, tá certinho? Grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos começar a falar sobre as 5 inteligências. Não perde isso de jeito nenhum. Vamos lá? Grande abraço, fica na paz.